Jun. Acordo ao amanhecer. A luz me faz estreitar os olhos. De onde ela está vindo? De trás de mim? Por um instante fico desorientada, sem saber por que estou dormindo num prédio abandonado de frente para o oceano, com margaridas marinhas crescendo aos meus pés. Uma dor aguda no meu estômago me obriga a respirar com dificuldade. Fui esfaqueada, dou-me conta, apavorada. Então me lembro da luta de squeeze, da faca e do garoto que me salvou. Tess se apressa a vir junto para mim, quando me ver se mexer. Como está se sentindo? Ela ainda me olha desconfiada. Dolorida, murmuro. Não quero que pense que não fez direito minha atadura. Por isso acrescento. Mas muito melhor do que ontem. Levo um momento para perceber que o garoto que me salvou está sentado no canto do cômodo, balançando as pernas sobre a varanda, observando a água. Preciso esconder meu constrangimento. Num dia normal, sem ferimento de faca, eu nunca deixaria um detalhe como esse passar despercebido. Ele foi a algum lugar ontem, enquanto eu dormia e acordava. Anotei mentalmente a direção em que ele tomou. Sul, rumo à Union Station. Espero que você não se importe de esperar algumas horas antes de comer, ela me diz. Me diz ele. Estou usando seu velho boné de jornaleiro. Está usando seu velho boné de jornaleiro, mas dá para ver alguns fios de cabelo loiro como trigo em seu boné. Como perdemos o dinheiro da aposta de squeeze ontem, estamos sem dinheiro para a comida agora. Ele me culpa por haver perdido. Eu simplesmente concordo com a cabeça. Relembro o som da voz entrecortada de Day, virando dos alto-falantes, e comparo silenciosamente com a do garoto. Ele me olha por um instante sem sorrir, como se soubesse o que estou pensando. Depois volta à sua vigília. Não tenho certeza se a voz é dele. Milhares de pessoas no Lake têm essa voz. Dou-me conta de que o microfone na minha bochecha ainda está desligado. Thomas deve estar uma fera comigo. Digo então, Tess, vou dar um pulo na água, não demoro. Tem certeza de que consegue ir sozinha? Pergunta ela. Sem problemas, eu sorrio. Mas se você me vir boiando, inconsciente no oceano, por favor vá me buscar. Os degraus desse edifício certamente eram parte de uma escadaria interna, mas agora estão ao ar livre. Levanto-me e desço mancando os degraus, um de cada vez, tomando cuidado para não escorregar e me precipitar debaixo da água. O que Tess fez ontem à noite está dando certo. Embora um lado do meu corpo continue ardendo, a dor está menos aguda e consigo andar com menos esforço. Chego ao térreo do prédio mais rapidamente do que pensava. Tess me lembra Metias do que ele cuidou, de como ele cuidou de mim quando eu não estava bem, no dia de sua formatura como militar. Mas não posso me entreter com lembranças de Metias nesse instante. Pigarreio e me concentro em trilhar o caminho até a beirada da água. O sol, nascendo a leste, já está no alto bastante para banhar o lago inteiro numa penumbra dourada. E vejo a tênue faixa da terra que separa o lago do Oceano Pacífico. Dirijo-me ao andar para o prédio, que fica bem ao nível da água. Todas as paredes desse andar estão derrubadas, de modo que posso caminhar até a beira do edifício e aliviar-se na água a dor das pernas. Quando olho para as profundezas, vejo que esta velha biblioteca continua por muitos andares. Talvez haja uns 15 pavimentos, a julgar pela forma como os prédios estão na costa e como a terra se inclina a partir da borda da água. Aproximadamente 6 andares devem estar debaixo de água. Tess e o garoto se sentam no topo do prédio, vários andares acima de mim, onde certamente não posso ser ouvido. Olho para o horizonte, dou um pequeno estalo na língua e ligo o microfone. Escuto vários ruídos de estática no meu fone de ouvido. Um segundo depois, ouço uma voz familiar. Senhorita Paris? Pergunta Thomas. É a senhora mesmo? Sou eu, murmuro. E estou bem. Gostaria de saber o que a senhora andou aprontando. Tenho tentado contactá-la nas últimas 24 horas. Já estava pronto para mandar uns soldados à sua procura, e nós dois sabemos que a comandante Jamelson adoraria isso. Estou bem, repito. Minhas mãos tiram do meu bolso o medalhão de Day. Tive um pequeno ferimento na luta de squeeze, nada sério. Ouço um sussurro por outro lado, e Thomas diz. Bem, você não vai ficar por muito mais tempo que o microfone desligado, entendido? Tudo bem. Encontrou alguma coisa? Olho de relance para onde o garoto está balançando as pernas e digo. Não sei direito. Um menino e uma menina me ajudaram a sair da bagunça de squeeze. A garota fez uma atadura no meu ferimento e estou com menos
Perdão. E estou com eles temporariamente até poder andar melhor. Andar melhor? Thomas levanta a voz. Que tipo de pequeno ferimento é esse? Um ferimento à faca, nada demais. Thomas emite um som sufocado, mas o ignora e continua falando. Bem, isso não importa. O garoto fez uma pequena e sofisticada bomba de pó que nos livra da multidão de squeeze. Ele tem habilidades. Não sei quem é, mas vou obter mais informações. Você acha que ele é o Day? Pergunta Thomas. Day não me parece o tipo de cara que anda por aí salvando gente. A maioria dos crimes de Day envolve salvamento de pessoas, todos menos Metias. Respiro fundo e respondo. Acho que não. Não, acho que não. Baixa a voz até soar praticamente um sussurro. É melhor não ficar lançando suposições infundadas para Thomas agora, para que ele não se precipite e mande tropas atrás de mim. O comandante Jamelson vai me expulsar direto da sua patrulha se a gente fizer uma coisa cara dessas, sem comprovação. Além disso, esses dois me livraram de um problema grave. E então continuo. Mas eles talvez saibam alguma coisa de Day. Thomas se cala por um momento. Escuto uma confusão lá no fundo, um pouco de estática. Depois a voz baixa dele, falando com a comandante Jamelson. Ele deve estar contando a ela sobre o meu ferimento, perguntando se é seguro me deixar aqui sozinha. Suspiro, irritada. Até parece que nunca fui ferida antes. Após apenas alguns minutos, ela volta a falar. Ele volta a falar. Bem, tome cuidado. Thomas faz uma pausa e depois diz. A comandante Jamelson me instruiu a manter você em sua missão, desde que seu ferimento não esteja incomodando muito. Ela agora está preocupada com a patrulha, mas está avisando. Se seu microfone ficar fora do ar de novo por mais algumas horas, eu mando soldados atrás de você, mesmo que isso arruine seu disfarce. Entendido? Eu me esforço para conter a irritação. A comandante Jamelson não acredita que eu possa fazer alguma coisa nessa missão. Sua falta de interesse está evidente em cada palavra da resposta de Thomas. Quanto a Thomas, ele raramente fala tão firmemente comigo. Só posso imaginar que deve ter ficado estressado nas últimas horas. E então eu respondo, sim, senhor. Quando Thomas não reage, olho de novo para o garoto. Insisto comigo mesmo para observá-lo mais atentamente quando subir a escada e para não deixar meu ferimento me distrair. Guardo o pingente no bolso de novo e me levanto. Observo meu salvador o dia todo, enquanto sigo pelo setor alfa de Los Angeles. Memorizo tudo, mesmo que seja um detalhe mínimo. Por exemplo, ele dá preferência a andar com a perna esquerda. Ele manca tão ligeiramente que nunca percebo isso quando está andando ao lado de Tese de mim. Eu só reparo quando se senta ou levanta. Há uma leve hesitação quando ele dobra o joelho. Ou é uma lesão grave que nunca curou, ou é uma lesão pequena mais recente, talvez curada por uma queda feia. Causada por uma queda feia. Isso não é uma contusão. De vez em quando ele estremece quando move o braço. Depois de fazer isso umas 2 vezes, percebo que deve ter uma espécie de distensão no antebraço que dói quando ele estende muito para cima ou para baixo. Seu rosto é perfeitamente simétrico, uma linda combinação anglo-asiática, oculta pela terra e pelas manchas de sujeira. O olho direito é ligeiramente mais claro do que o esquerdo. A princípio acho que possa ser uma ilusão causada pela luz, mas fico observando quando passamos por uma padaria e admiramos os pães. Eu me pergunto como ele ficou assim, ou se é de nascença. Observo também outras pessoas, que ele conhece bem nas ruas muito distantes do setor Lake, e acho que até poderia andar vendendo nelas sem se perder. Andar vedado nelas sem se perder. Que seus dedos são muito ágeis quando alisam as pregas nos cós de sua camisa. Que ele olha para os edifícios como se quisesse memorizá-los. Tess nunca se refere a ele pelo nome. Da mesma forma como eles me chamam de menina. Não usam nada que identifique quem ele é. Quando não canso... Maria, tô errando demais. Quando me canso e fico tonta de caminhar, o garoto nos para e vai pegar água para mim enquanto descanso. Ele é capaz de perceber minha exaustão sem que eu pronuncie uma palavra. A tarde vem chegando. Fugimos do pior calor do sol ao ficarmos perto dos vendedores do mercado, na área mais pobre de Lake, debaixo de todo onde estamos. Tess estreita os olhos nas barracas. Nós estamos a mais de 5 metros delas. Tess é míope,
mas de alguma forma consegue distinguir as diferenças entre vendedores de frutas e os de legumes. Os rostos de diversos vendedores, quem tem dinheiro e quem não tem. Sei disso porque percebo os movimentos sutis do rosto dela, sua satisfação ao distinguir algo, ou sua frustração ao não conseguir fazer isso. Como você faz isso? Pergunto. Tess olha de relance para mim e seu olhar muda de foco. Que? Fazer o quê? Você é míope. Como você consegue ver tantas coisas ao seu redor? Tess fica surpresa por um instante e depois impressionada. Ao lado dela, reparo que o garoto me olha rapidamente. Tess responde. Consigo distinguir diferenças sutis entre cores, embora elas fiquem meio enevoadas. Consigo ver notas de prata saindo da bolsa daquele homem, por exemplo. Ela olha rapidamente para um dos fregueses falando com o vendedor. Aceno com a cabeça para ela e digo, você é muito esperta. Tess enrubesce e olha para os sapatos. Por um instante, ela parece tão suave que não consigo deixar de rir, mas na mesma hora, sinto remorso. Como posso estar rindo pouco depois da morte do meu irmão? Esses dois têm um estranho dom de me fazer perder a postura. Você é muito observadora, menina, diz o garoto tranquilamente. Os olhos dele estão fixos no meu. Entendo bem por que ele sobrevive nas ruas. Eu dou apenas de ombros e digo, é a única forma de sobreviver, não é? O menino desvia o olhar, solta a respiração. Percebo que tinha estado sem respirar enquanto os olhos deles me mantinham paralisado no lugar. Ele prossegue. Talvez você possa nos ajudar e roubar comida no meu lugar. Os vendedores sempre confiam mais numa garota, especialmente uma como você. Não entendi o que você quer dizer. Você é muito objetiva. Não consigo evitar um sorriso e digo, assim como você. Quando paramos para observar as barracas, faço algumas anotações para o meu uso. Posso me dar o luxo de permanecer com estes dois mais uma noite, até eu me recuperar o suficiente para ir atrás de informações sobre Day. Quem sabe eles até me deem uma pista. Quando a noite finalmente chega e o calor do sol começa a diminuir, voltamos à beirada da água e procuramos um lugar para acampar. Ao nosso redor vejo luzes de velas estremecendo nas janelas, mesmo sem vidros, e por todo lado os habitantes locais fazem pequenas fogueiras ao longo das bordas dos becos. Novos turnos de policiais municipais começam a fazer rondas. Agora já são 5 noites em campo. Ainda não me habituei às paredes desmoronadas e fileiras de roupas penduradas nas varandas, ou aos grupos de jovens mendigos esperando que os passantes lhe deem alguma coisa para comer. Porém, no mínimo, meu desprezo diminui. Relembro, envergonhado, a noite do funeral de Metias, quando deixei um enorme bife intocado no prato. Sem hesitação. Tess caminha à nossa frente, completamente alheia aos arredores, com um andar alegre e despreocupante. Eu a ouço cantarolar baixinho uma canção. A valsa do eleitor, digo em voz baixa, reconhecendo a canção. A menina me olha de soslaio, andando ao meu lado e dá um risinho. Parece que você é fã de Lincoln, não é? Não posso dizer a ele que tenho todos os discos de Lincoln, bem como objetos autografados, nem que já vi cantar hinos políticos ao vivo num banquete municipal, nem que ele certa vez escreveu uma canção em honra a cada um dos generais do fronte da República. Em vez disso, apenas sorriu e concordo. Sim, sou sim. Ele retribui meu sorriso. Seus dentes são perfeitos e os mais bonitos que eu já vi nessa rua. Ele comenta. Tess adora música. Ela sempre me arrasta para os bares daqui e nos faz esperar ao lado de fora enquanto escuta os hinos que estão tocando lá dentro. Sei não, mas acho que isso deve ser coisa de mulher. Meia hora depois, o garoto repara, de novo no meu cansaço. Chama Tess e nos leva para um dos becos, onde uma série de grandes lixeiras de metal estão colocadas entre duas paredes. Ele empurra uma das duas para a frente para nos dar espaço, depois se agacha atrás dela. Faz um sinal para Tess e eu nos sentarmos, e começo a desabotoar a jaqueta. Fico vermelha que nem tomate e agradeço a todos os deuses do mundo pela escuridão que nos cerca. Não estou com frio nem sangrando, digo a ele. Pode ficar vestido. O menino me olha. Eu achava que seus olhos brilhantes ficavam menos vivos à noite, mas eles parecem refletir a luz que vem das janelas acima de nós. Ele brinca. Quem disse que eu estou fazendo isso por você, meu bem? Ele tira a jaqueta, dobra direitinho e coloca no chão, ao lado
de uma das rodas da lixeira. Tess se senta e, sem a menor cerimônia, apoia a cabeça na jaqueta, como se fosse um antigo hábito. Pigarreio e murmuro sem graça. É claro que não, ignoro a risadinha do garoto. Tess se levanta e conversa conosco, mas logo suas pálpebras começam a fechar e ela adormece com a cabeça na jaqueta do garoto. Ela e eu, ele e eu, ele e eu ficamos em silêncio. Meu olhar se concentra em Tess. Ela parece tão frágil, sussurro. Verdade, mas é mais resistente do que parece. Eu olho de relance para ele e digo: sorte sua, ela está com você. Meu olhar se fixa na perna dele, que percebe meu olhar e rapidamente endireita a postura. Ela deve ter sido, ela deve ter sido útil quando cuidou de sua perna. Ele se dá conta de que percebi que ele manca e diz: não, eu fiquei assim há muito tempo. Ele hesita, depois resolve não tocar mais no assunto e me pergunta: a propósito, como está a cicatrização do seu ferimento? Faço um gesto de desinteresse e respondo: nada demais. Mas cerro os dentes quando falo sobre isso. Andar o dia inteiro não ajudou nada e a dor está voltando firme e forte. O adolescente vê a tensão no meu rosto. Vamos trocar as ataduras. Ele se levanta e, sem incomodar Tess, habitualmente puxa um rolo de panos brancos do bolso dela. Não sou tão bom quanto ela, murmura, mas prefiro não acordá-la. Ele se cansa, ele se senta ao meu lado e abre os 2 botões da minha blusa. Depois puxa para cima até expor minha cintura, coberta pela atadura. Sua pele roça na minha. Tento manter o foco nas mãos dele. Ele tira de lado. Ele tira do lado de trás de uma das suas botas, o que parece uma faca compacta de cozinha, com cabo de prata sem padrão e a beira desgastada. Ele deve tê-lo usado muitas vezes, e o objeto deve ter cortado coisas muito mais duras do que pano. Uma das suas mãos se apoia no meu estômago, apesar de seus dedos terem calos causados pelos anos passados nas ruas, são tão cuidadosos e suaves que sinto as bochechas quentes. Fique bem quieta, sussurra ele, colocando a faca entre a minha pele e as ataduras, e rasga o pano. Eu o contrario. Ele tira a atadura do meu ferimento. Minúsculas gotas de sangue ainda escorrem lentamente de onde a faca de Candy me atingiu, mas felizmente não há sinal de infecção. Tess sabe o que fez. O garoto retira o resto das ataduras da minha cintura, joga para o lado e começa a aplicar novas ataduras. Vamos ficar aqui até o final da manhã, diz ele enquanto executa a tarefa. A gente não deveria ter viajado tanto hoje, mas acho que você concorda que foi bom ficar bem distante do pessoal do esquis. Não consigo evitar o olhar para o rosto dele. Esse garoto deve ter passado raspando pela prova, mas isso não faz sentido. Ele não se comporta como um garoto de rua desesperado. Tem tantas facetas que nem Tem tantas facetas que me pergunto se ele sempre morou nos setores pobres. Ele me olha de relance, vê o que eu estou analisando e para por um instante. Uma emoção secreta surge rapidamente em seus olhos. Um lindo mistério. Ele deve ter perguntas semelhantes sobre mim, sobre como sou capaz de imaginar tantos detalhes de sua vida. Talvez esteja até se perguntando o que vou deduzir em seguida. Ele agora está tão perto do meu rosto que consigo sentir sua respiração. Engoli seco. Ele chega mais perto. Por um instante acho que vai me beijar. Mas, então ele rapidamente olha para o meu ferimento. Suas mãos roçam na minha cintura enquanto ele coloca a atadura. Percebo que suas bochechas também estão rosadas. Está tão envergonhado quanto eu. Finalmente ele aperta a atadura. Põe minha blusa de volta no lugar. E recua. Encosta na parede atrás de mim. Descansa os braços nos joelhos e pergunta: cansada? Sacudo a cabeça. Meus olhos vagueiam pela roupa pendurada lá em cima, a vários andares de altura. Se nós ficássemos sem ataduras, é de lá que vamos conseguir panos para outras. Acho que daqui a um dia eu vou poder deixar vocês em paz, digo após algum tempo. Sei que estou atrapalhando. Sinto certo pesar, mas enquanto as palavras saem da minha boca, estranho. Não quero deixá-los tão cedo. Há uma coisa que reconfortante em estar com Tess e esse garoto. Como se a ausência de Metias não tivesse me tirado completamente a pessoa que se importasse comigo. Eu não devo estar batendo muito bem. Esse é um garoto que veio das favelas. Foi treinado para lidar com caras assim. Fui treinado para lidar com caras assim, a observá-los do outro lado do vidro.
Para onde você vai? Pergunta o garoto. Eu me concentro e minha voz sai fria e equilibrada. Talvez para leste. Estou mais habituada aos setores situados no interior. O menino então olha para a frente e diz: Você pode ficar mais tempo com a gente, se tudo o que vai fazer é bater perna pelas ruas em outro lugar. Uma boa lutadora como você pode ser útil a mim. Podemos ganhar uma grana rapidinho, em lutas de esquis e dividir nossa comida. Vai ser melhor para todo mundo. Ela, ele apresenta sua ideia com tanta sinceridade que tenho que sorrir. Resolvo não perguntar por que ele mesmo não luta squeeze e digo: Obrigada, mas prefiro trabalhar sozinha. Ele fica impassível e diz: Tudo bem. Depois encosta a cabeça na parede, suspira e fecha os olhos. Eu o observo por um instante, esperando que ele exponha seus olhos brilhantes novamente, mas ele não faz. Por um tempo ouço sua respiração se firmar e sua cabeça pender. Então sei que ele adormeceu. Pense em contactar Thomas, mas não estou a fim de ouvir sua voz agora. Não sei bem porquê. Amanhã de manhã, então cedinho. Eu também encosto a cabeça na parede e focalizo as roupas penduradas acima de nós. A não ser pelos sons distantes das turmas do turno da noite e ocasionais transmissões nos telões, é uma noite sossegada, igualzinha a que passei em casa. O silêncio me faz pensar em Metias. Tomo cuidado para que o som de meu choro não acorde Tess nem o garoto. Day. Eu quase beijei a menina ontem à noite, mas nada de bom pode resultar se você se apaixonar por alguém nas ruas. Essa é a pior fraqueza que pode ter. Assim como ter uma família presa numa zona de quarentena ou uma órfã de rua precisando de você. Mesmo assim, parte de mim ainda quer beijar essa garota, independentemente de poder ser uma pisada na bola. Essa menina consegue detectar um detalhe nas ruas a 2 quilômetros de distância. As persianas nas janelas do terceiro andar daquele prédio devem ter sido retiradas de um setor rico. A madeira é de cerejeira sólida. Com uma faca em um arremesso apenas, ela pode atingir um cachorro quente em uma barraca cujo vendedor não está presente. Percebo sua inteligência em todas as perguntas que ela me faz, em todas as suas observações. Contudo, ao mesmo tempo, há uma inocência que a torna completamente diferente da maioria das pessoas que conheci. Ela não é cínica nem cética. As ruas não a debilitaram, pelo contrário, a deixaram fortalecidas. Como a mim, durante toda a manhã, procuramos mais oportunidade de ganhar dinheiro. Guardas ingênuos, das quais possamos bater carteira, de coisas em lixeiras para revender, caixotes não revirados no pier que possamos abri-los. Então, isso é feito. Buscamos um novo local para passar a noite. Tento concentrar meus pensamentos em Éden, no dinheiro que preciso antes que seja tarde demais. Mas, em vez disso, começo a pensar em novas maneiras de bagunçar a campanha de guerra da República. Eu poderia pegar carona no avião, extrair com um sifão seu precioso combustível, depois vender no mercado ou dividir entre as pessoas que precisam dele. Eu poderia destruir completamente a aeronave, mas antes que ela partisse com o seu fronte. Ou poderia também marcar com alvos nas redes elétricas de Batala ou os aeroportos, cortar a energia deles e impedi-los de operar. Esses pensamentos me mantêm ocupado, mas de vez em quando olho rapidamente para a menina, ou o que sinto que ela está me olhando, não consigo deixar de pensar nela. June. Quase 20 horas. Quase 25 graus. O garoto e eu estamos sentados lado a lado dos fundos de um beco, quando Tess dorme, a uma pequena distância de nós. O garoto deu a ela sua jaqueta de novo. Observo enquanto ele lixa as unhas, ao raspá-las com a ponta da faca. Dessa vez, tira o boné da cabeça e penteia o cabelo amaranhado. Ele está de bom humor e me pergunta: Quer um gole? Uma garrafa de vinho doce está entre nós. É uma bebida barata, provavelmente feita de uvas brancas suaves, que são cultivadas em águas oceânicas. Mas o menino age como se esse vinho fosse a melhor coisa do mundo. No fim da tarde, ele roubou uma caixa de garrafas no setor Winter e vendeu todas, menos essa, ganhando um total de 650 notas. Ele nunca deixa de me surpreender com a rapidez com que se movimenta entre os setores.
Sua agilidade é equivalente à dos principais estudantes da Drake. Respondo: se você beber, eu também bebo. Não posso desperdiçar os produtos que você rouba, não é? Ele dá um risinho. Observo enquanto ele enfia a faca na rolha da garrafa e retira, e vira a cabeça para trás ao tomar um grande gole da bebida. Limpa os lábios com o polegar e sorri para mim. Uma delícia, tome um gole. Aceito pegar na garrafa e tomo um golinho antes de devolvê-lo a ele. O sabor é meio salgado, como eu pensava. Pelo menos pode aliviar a dor que eu sinto um pouco do lado. Continuemos nos alternando. Grandes goles para ele e pequenos para mim, até ele voltar a pôr a rolha na garrafa, no instante em que pensa que a bebida está atrapalhando sua percepção. Mesmo assim, seus olhos estão mais brilhantes. A íris azul expressa um reluzir encantador e reflexivo. Ele pode não ter perdido sua capacidade de concentração, mas percebo que o vinho o deixou mais à vontade, por isso resolvo perguntar. Me conte uma coisa, por que você precisa de tanto dinheiro? O garoto ri e diz, tá falando sério? Quem não quer dinheiro? Nunca se tem o bastante, não é? Você gosta de responder às minhas perguntas fazendo perguntas também. Ele ri de novo, mas quando ele fala, sua voz soa triste. Dinheiro é a coisa mais importante do mundo, menina. Dinheiro pode comprar felicidade, e não me importo com o que os outros dizem. Dinheiro pode comprar alívio, status, amigos e segurança, todo tipo de coisa. Observo seus olhos expressarem algo distante e digo, mas você está com muita pressa para juntar dinheiro. Dessa vez ele me dirige um olhar divertido e fala, e por que eu não estaria? Você provavelmente vive na rua há tanto tempo quanto eu. Você deve saber a resposta, certo? Olho para ele, não quero que ele veja a verdade, e digo, pode ser. Ficamos sentados em silêncio por algum tempo. O garoto então fala, ao fazê-lo, seu tom de voz é um terno, que não consigo deixar de olhar para ele. Não sei se alguém já te disse isso. Ele não enrubesce e os seus olhos não se desviam. Eu me vejo olhando fixamente para aqueles dois oceanos. Um perfeito, o outro manchado por uma minúscula ondulação. Ele continua. Você é muito atraente. Já fui elogiada pela minha aparência antes, mas nunca nesse tom de voz. Todas as coisas que ele me diz, não sei por que essa me pega desprevenida, mas me assusta tanto que digo impetuosamente. Posso dizer o mesmo a seu respeito? Faça uma pequena pausa. Caso você não saiba, um sorrisinho malicioso se espalha no rosto dele e ele diz, não se preocupe, eu sei. Eu rio. É bom ouvir alguma coisa sincera. Não consigo deixar de o encarar, o olhar fixo dele. Finalmente consigo acrescentar. Sabe, acho que você bebeu vinho demais, meu amigo. Mantenha uma voz suave, possível. Acho que o soninho vai te fazer bem. Mal as palavras saem da minha boca, o menino se debruça sobre a minha direção e coloca a mão no meu rosto. Todo o meu treinamento deveria fazer parte que eu bloqueasse a mão dele e o prendesse no chão. Mas nada faço. Permaneço totalmente imóvel. Ele me puxa para si, prendendo o ar, antes que seus lábios toquem os meus. Sinto o sabor de vinho dos seus lábios. Ele me beija suavemente a princípio, e depois, como se estivesse querendo mais alguma coisa, ele me empurra contra a parede e me beija com mais força. Seus lábios são quentes e tão macios. Seu cabelo roça na minha face. Eu tento me concentrar. Essa não é a primeira vez dele, que certamente já beijou outras garotas. E eu diria que muitas. Ele parece estar com falta de ar. Os detalhes desaparecem. Tenta agarrá-lo, mas em vão. Levo um instante para perceber que eu o estou beijando com mais avidez. Sinto a faca na sua cintura contra a minha pele e estremeço. Aqui faz muito calor. Meu rosto deve estar um fogo. Ele se afasta primeiro. Nós nos olhamos fixamente, num silêncio espantado, como se nenhum dos dois pudesse entender o que acabou de acontecer. Ele, então, recupera a postura, e eu me esforço para recuperar a minha. Ele se encosta na parede ao meu lado e suspira. Desculpe, murmura, e me olha maliciosamente. Eu não pude evitar, mas pelo menos agora acabou. Continuo olhando firmemente para ele, ainda sem conseguir falar. Minha mente me impede fortemente de ordenar meus pensamentos. O menino retribuiu meu olhar, depois sorriu, como se soubesse o efeito que ele tem. Então dá as costas, e eu começo a respirar. E aí eu vejo um gesto que provoca um solavanco na minha parte de trás e faz minha mente voltar totalmente ao lugar. Antes de se deitar para dormir, ele tenta pegar uma coisa pendurada ao pescoço. É um movimento tão inconsciente que duvido que ele
se dê conta de tê-lo feito. Olho fixamente para o seu pescoço e não vejo nada pendurado. Ele havia agarrado o fantasma de um cordão, o fantasma de uma correntinha ou um fio. E então me lembro, nauseada, do cordão no meu bolso, o pingente de Day. Day. Quando a menina finalmente adormece, eu a deixo com Tess e vou visitar minha família novamente. O ar mais fresco me desanuvia a cabeça. Estou a uma boa distância do beco. Respiro fundo e apresso o passo. Eu não devia ter feito aquilo, digo a mim mesmo. Eu não devia ter beijado a menina. Principalmente, eu não estar contente por ter feito isso. Mas estou. Eu ainda sinto os lábios dela nos meus, a pele macia e gostosa no meu rosto e nos meus braços. O ligeiro temor de suas mãos. Já beijei um bocado de garotas bonitas antes, mas não como essa. Eu queria ter beijado mais. Não acredito que consegui me afastar. Do que adiantou ainda ficar me lembrando para nunca... De novo. Do que adiantou ficar me lembrando para nunca me apaixonar por uma garota nas ruas? Eu agora me obrigo a me concentrar em me encontrar com John. Tento ignorar o estranho X na porta da minha família e vou direto até as tábuas do chão ao lado da varanda. Velas tremulizendo perto das janelas quebradas do quarto. Minha mãe deve estar acordada até tarde, cuidando de Eden. Eu me agacho na escuridão por um tempo. Olho para cima do ombro para as ruas vazias. Depois murmuro, empurro a tábua para o lado e caio de joelhos. Alguma coisa se agita na sombra do outro lado da rua. Paro por um minuto e espreito a noite. Nada. Como não vejo nada mais, abaixo a cabeça e rastejo debaixo da varanda. John está aquecendo uma sopa na cozinha. Emito 3 pequenos assobios que soam como um grilo. Faço algumas tentativas antes de John ouvir se virar. Então saio da varanda e me dirijo à porta dos fundos da casa, onde encontro meu irmão na escuridão. Tenho 1.600 notas, sugiro. Mostro a ele a pochete. Quase bastante para a cura. Como está o Eden? John sacode a cabeça. A ansiedade no rosto dele me irrita. Porque sempre espero que ele seja mais forte do que nós. Nada bem, responde ele. Emagreceu mais, porém está sempre alerta e nos reconhece. Acho que ele tem mais algumas semanas. Faço um aceno positivo com a cabeça. Não quero pensar na possibilidade de perder Eden e digo: prometo que vou ter dinheiro em pouco tempo. Só preciso de mais um golpe de sorte. E então vou ao hospital e a gente vai ter remédio para ele. Você está tendo cuidado, certo? Pergunta ele. No escuro podemos passar por gêmeos. Temos os mesmos cabelos, os mesmos olhos e a mesma expressão. Não quero que você se machuque em perigo desnecessário. Se há algum jeito de ajudá-lo, é só dizer. Talvez eu possa sair às escondidas com você algumas vezes e... Franzo a testa e digo: não seja burro. Se os soldados te pegarem, vocês todos morrem. Você sabe disso. A expressão frustrada de John me faz sentir culpado por recusar tão rapidamente a ajuda dele. Eu trabalho melhor assim. Sério, é melhor que só um de nós esteja atrás de dinheiro. Você não vai fazer nenhum bem à mamãe se for morto. John acena com a cabeça, embora eu perceba que ele quer dizer mais coisas, mas o que eu evito ao me virar e ir embora. Preciso ir agora. A gente se vê. June. Day deve ter pensado que adormeci, mas o vejo se levantar e sair da meia-noite e vou atrás dele. Ele penetra na zona de quarentena, entra numa casa marcada com um X de 3 linhas e reaparece vários minutos depois. E tudo que eu preciso saber. Subo até o telhado do próximo prédio. Quando chego lá, eu me agacho à sombra de uma chaminé e ligo o microfone. Estou com tanta raiva de mim mesma por não conseguir impedir que minha voz fique tremida. Eu me deixei encantar por uma pessoa por quem queria. A última pessoa por quem eu queria sofrer. Talvez Day não tenha matado Metias, digo a mim mesma. Talvez tenha sido outra pessoa. Meu Deus, agora eu estou inventando justificativa para defender esse garoto? Agi como um idiota com o assassino de Metias. Será que as ruas de Lake me transformaram numa débil mental? Será que acabei de envergonhar a memória do meu irmão? Thomas, sussurro, encontrei o sujeito. Decorre um minuto de estática antes que eu ouça. Thomas me responde. Quando ele o faz, soa estranhamente alheio. Pode repetir, senhorita Spares? Fico muito nervosa. Eu disse que encontrei o cara, o Day. Ele acaba de visitar uma casa nas zonas de quarentena do Lake. Uma casa com X de 3 linhas, na esquina do Figueroa com Watson. Tem certeza? Thomas ainda está mais alerta agora.
Está absolutamente certa? Tiro o medalhão do meu bolso. Estou, não tenho a menor dúvida. Escuto um tumulto do outro lado da linha. A voz dele fica animada. Esquina do Figueroa com Watson. É claro, é um caso especial de praga que tensionamos investigar amanhã de manhã. A senhorita está certa que é o Day? Pergunto. Estou. As ambulâncias vão amanhã de manhã. Vamos levar os moradores para o hospital central. Então mande mais tropas. Quero reforço quando o Day aparecer para proteger sua família. Lembro da forma como o Day engatinhou debaixo das tábuas no chão. Ele não vai ter tempo de tirar os parentes de lá, de modo que provavelmente vai esconder o pessoal na casa. Devemos levar todos para a ala do hospital em Batalla Hall. Ninguém deve se machucar. Quero que todos eles sejam interrogados. Thomas fica surpreso com o meu tom e consegue dizer: A senhorita vai ter as tropas que quer. E espero sinceramente que esteja certa. A sensação dos lábios de Day. Nosso beijo ardente, as mãos deles tocam na minha pele. Isso não pode significar nada mais para mim. Menos que nada. Estou certa. Vou para o beco antes que Day dê por minha falta. Day. Nas poucas horas de sono que consigo, antes de amanhecer, sonho com minha casa. Pelo menos parece uma casa que me lembro. John está sentado com nossa irmã na extremidade, nossa mãe na extremidade da mesa de jantar, lendo para ela contos sobre a antiga república. Mamãe faz um sinal positivo de incentivo com a cabeça quando ele chega no fim da história sem trocar palavras nem letras. Eu sorrio para eles de onde estou, do lado da porta. John é mais forte que nós. Mas ele tem uma característica que não herdei, a de ser paciente e suave. É um traço de nosso pai. Eden está rabiscando no papel, na outra extremidade da mesa. Nos meus sonhos, Eden está sempre desenhando. Ele nunca levanta os olhos, mas sei que está ouvindo a história de John porque ri nas horas certas. Eu me dou conta de que a menina está de pé ao meu lado. Eu seguro na sua mão. Ela me dá um sorriso que enche de luz a sala. E retribuo o sorriso. Gostaria que conhecesse minha mãe. Digo a ela. Ela sacode a cabeça. Quando volto a olhar para a sala de jantar, John e mamãe continuam lá, mas Eden desapareceu. O sorriso da menina esmaece, e ela me olha com olhos trágicos. O Eden morreu, diz. Uma sirene distante me acorda com um susto. Continuo deitado silenciosamente por um tempo, olhos abertos, tentando respirar direito. Meu sonho está fortemente nítido na minha cabeça. Concentro-me no som da sirene que me distrai, mas depois percebo que estão ouvindo um som agônico normal de uma sirene de polícia. Mas depois percebo que não estou ouvindo um som agônico de sirene de polícia, nem de uma ambulância. É o som de uma ambulância militar, as que usam para transportar soldados feridos para o hospital. É mais alta e aguda do que os demais, porque as ambulâncias militares têm prioridade máxima. Acontece que não temos soldados feridos voltando de Los Angeles. Eles são tratados na fronteira com o fronte. Outra circunstância em que essas ambulâncias são usadas é para transportar casos especiais de praga para os laboratórios, devido aos seus melhores equipamentos de emergência. Até Tess reconhece o som. Onde eles estão indo? Sei lá, digo. Sento-me ereto e olho em volta. A menina está acordada, já faz algum tempo. Ela está sentada a alguns metros de distância, com as costas para a parede, os olhos observando a rua, o rosto sério e concentrado. Ela está tensa. Dia, digo a ela. Meus olhos me fixam rapidamente nos lábios dela. Será mesmo verdade que eu a beijei ontem à noite? Ela não me olha, sua expressão não muda. Sua família está com a porta marcada, não está? Tess a olha surpresa. Olho fixamente para a menina, sem saber o que responder. É a primeira vez que alguém que não seja Tess me fala sobre minha família. Você me seguiu ontem à noite? Digo a mim mesmo que deveria estar zangado, mas não sinto nada, apenas confusão. Ela deve ter me seguido por curiosidade. Fico surpreso, na verdade, chocado com o silêncio de que ela conseguiu se locomover. Mas alguma coisa está diferente da menina de manhã. Ontem, à noite, ela estava tão afim de mim quanto eu dela. Mas hoje ela está distante, retraída.
Será que fez alguma coisa para ela ficar tão arrendida assim? A menina me olha diretamente e me pergunta: é por isso que você está economizando todo esse dinheiro? Para curar a praga? Ela está me testando. Não sei porquê. Respondo. Por que você se interessa? Você está muito atrasado, diz ela, porque hoje a patrulha contra a praga vai buscar sua família e vai levar todos eles embora. June. Não preciso dizer mais para convencer Day a se movimentar. E as sirenes de ambulâncias, quase certamente dirigindo-se a Figueroa e Watson, vieram exatamente como Thomas prometeu. O que é que você quer dizer? Pergunta Day. O choque ainda não me abalou. O que é que você quer dizer com a patrulha contra a praga indo buscar minha família? Como você sabe? Não faça perguntas. Você não tem tempo para isso. Eu hesito. Os olhos de Day parecem tão aterrorizados, tão vulneráveis, que de repente preciso de toda a minha força para mentir a ele. Tento recorrer à raiva que senti ontem à noite. Vi você visitar a zona de quarentena com a sua mãe ontem à noite e ouvi alguns guardas comentando sobre varreduras de hoje. Eles mencionaram que o X de 3 linhas da sua casa. É melhor você se apressar. Estou tentando ajudar. Estou falando sério quando digo para você que você precisa ir lá imediatamente. Eu me aproveitei da maior fraqueza de Day. Ele não hesita. Não se detém para questionar o que eu disse. Nem se pergunta por que eu não contei tudo logo que soube. Em vez disso, ele se levanta de um salto, localiza a direção de onde está soando as sirenes e sai correndo do beco. Sinto uma surpreendente pontada de remorso. Ele confia em mim. Ele confia em mim de verdade, insensatamente, de todo o coração. Na verdade, não sei se alguém antes dele acreditou no que eu disse tão prontamente. Talvez nem mesmo Metias. Tess o observa ir embora com expressão de medo crescente e exclama: anda logo, vamos atrás dele. Ela se põe em pé com um pulo e segura minhas mãos. Ele pode precisar da nossa ajuda. Não, retruco, você espera aqui. Eu vou lá atrás dele. Fique abaixado e sem fazer barulho. Um de nós voltará para você. Nem espera a resposta de Tess e começa a descer a rua. Quando olho para cima do ombro, vejo Tess de pé no beco, com os olhos fixos na minha figura, que desaparece. Resolvo voltar, mas depois mudo de ideia. É melhor deixá-lo fora disso. Ela fora disso. Se prendermos Day hoje, o que vai acontecer com ela? Dou um estalido com a língua e menciono o microfone. Por um instante, escuto a estática zunir em meu músculo do ouvido e depois escuto a voz de Thomas. Conte tudo. O que está acontecendo? Onde você está? Day está indo a Figueroa e Watson nesse momento. Estou atrás dele. Thomas engole em seco. Certo. Nossa unidade militar está pronta. Vejo você daqui a pouco. Espere minha instrução. Ninguém deve ser ferido. Começa a dizer, mas a estática interrompe a chamada. Corro velozmente, rua abaixo. Meus ferimentos latejam, protestando. Day não pode estar muito longe. Ele saiu menos de meio minuto antes de mim. Toma a direção que me lembro ter visto de Day tomar na véspera. Sul, indo para a Union Station. Efetivamente, em pouco tempo vejo o boné velho de Day se sobressaindo bem à minha frente da multidão. Toda a minha raiva, medo e ansiedade se concentram em sua nuca. Preciso me obrigar a manter distância suficiente entre nós, para que ele não descubra o que estou seguindo. Parte de mim recorda a maneira como ele me salvou na luta de esquis, que ele me ajudou a curar o ferimento que ardia de um lado do corpo, que suas mãos foram suaves. Quero gritar com ele, quero odiá-lo, por me deixar tão confusa. Menino burro. É surpreendente que você tenha conseguido escapar do governo por tantas vezes, mas agora você não pode se esconder, não quando sua família e seus amigos estão em risco. Eu não tenho nenhuma simpatia por um criminoso. Lembro duramente a mim mesma. Tenho um acerto de contas a fazer. Day. Normalmente sou grato pelas multidões na rua do Lake. É fácil entrar e sair delas, despistando quem possa estar me seguindo ou atrás de briga. Já perdi a conta de números de vezes que usei ruas atravancadas no meu benefício. Hoje, porém, as pessoas estão me atrasando. Mesmo com um atalho ao longo do lago, estou correndo praticamente à frente da frente das sirenes e não terei como adiantar para chegar à casa da minha família.
Não terei tempo de tirá-lo de lá, mas preciso tentar. Preciso pegar eles antes dos soldados. De vez em quando, paro para ter certeza de que as ambulâncias continuam a ir em direção onde eles estão. Realmente, elas perseguem caminho reto até o nosso bairro. Corro mais rápido, não paro nem mesmo quando acidentalmente esbarro em um velho. Ele tropeça e cai na calçada. Desculpe, grito. Ele grita comigo, mas não ouso perder tempo, olhando para trás. Estou todo suado quando me aproximo da nossa casa, ainda silenciosa e vedada, com a parte da quarentena. Eu me esgueiro pelos becos dos fundos até chegar à cerca das ruínas do nosso quintal. Então consigo entrar na casa, na fenda da cerca. Empurro para o lado da tábua solta e engatinho para debaixo da varanda. As margaridinhas que deixei debaixo da ventilação continuam lá, intocadas. Mas já feneceram e morreram. Atrás das fendas do chão, vejo minha mãe sentada na cabeceira com Eden. John está levando um pano para colocar na bacia próxima. Meus olhos se fixam rapidamente em Eden. Ele parece pior, como se toda a cor lhe tivesse sido tirada da pele. Sua respiração é superficial e áspera, e é tão alta que consigo ouvi-la daqui. Minha mente clama por uma solução. Eu poderia ajudar John, Eden e minha mãe a fugir agora mesmo. E me arriscar a dar de cara com patrulhas contra a praga e guardas municipais. Talvez pudéssemos encontrar refúgio nos lugares em que Tess e eu costumávamos nos esconder. John e minha mãe são certamente fortes o bastante para correr, mas Eden poderá acompanhar o ritmo deles? John conseguiu carregá-lo apenas durante um certo período. Talvez eu possa encontrar um meio de colocá-los furtivamente em um trem de carga e ajudá-los a fugir para o interior até um lugar. Sei lá. Essas patrulhas já estão atrás de Eden. As coisas não vão piorar se John e mamãe simplesmente abandonarem seu emprego e fugirem. De qualquer forma, eles estão em quarentena. Eu poderia ajudá-los a chegar ao Arizona ou talvez ao Texas Ocidental. Então, depois de um certo tempo, talvez as patrulhas não se preocupassem em procurá-los. Além do mais, para começo de conversa, eu talvez esteja até enganado. Quem sabe a menina está errada. E as patrulhas não estão indo buscar minha família. Eu posso continuar economizando para comprar um remédio contra a praga de Eden. Toda essa minha ansiedade talvez seja a favor. Mas à distância eu uso sirene de ambulâncias cada vez mais alto. Estão vindo pegar o Eden. Tomo uma decisão. Saio de qualquer jeito debaixo da varanda e me apresso até a porta dos fundos. Daqui consigo escutar as ambulâncias muito mais claramente. Elas estão se aproximando. Abro a porta dos fundos e subo, correndo, os poucos degraus que levam até a nossa sala de jantar. Respiro fundo. Abro a porta com um pontapé e corro para a luz. Minha mãe solta um grito assustado e John gira o corpo na minha direção. Ficamos um instante parados, me olhando, sem saber o que dizer. Qual é o problema? O rosto dele fica aliviado com a minha expressão. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Ele tenta firmar a voz, mas sabe que alguma coisa está muito errada. Alguma coisa tão grave que me forçou a revelar para a família inteira. Tiro o boné desgatado da cabeça. Meu cabelo cai de repente na minha testa, numa confusão só. Mamãe põe-se a mão na mesa com a atadura de boca fechada. Seus velhos olhos de desconfiança agora desapareceram. Sou eu, mamãe. É o Daniel. Observo várias emoções lhe passarem pelo rosto. Descrença, alegria, confusão, antes que ela possa dar um passo à frente. Seus olhos se fixam em John e em mim. Eu não sei dizer o que tem debaixo. Não sei dizer o que a deixava mais atônita. Se é o fato de ele estar vivo ou de John parecer que já sabia disso. Daniel? Sussurra ela. É estranho vê-la pronunciando meu antigo nome de novo. Corro para pegar suas mãos feridas. Elas tremem e eu digo. Não há tempo para explicações agora. Tento ignorar a expressão nos olhos delas.
Outrora eles eram azuis e brilhantes, exatamente como os meus, mas o desgosto a esmaeceu. Como encarar minha mãe, que me julgava morto há tantos anos? E eu digo: estão vindo pegar o Éden, vocês têm que escondê-lo. É mesmo, Daniel? Tiram, seus dedos tiram o cabelo do meu olho. De repente, voltei a ser menininho. Meu Deus, Dantes, você está vivo. Isso deve ser um sonho. Eu a pego nos ombros e digo: escute, mamãe, a patrulha contra a praga está chegando com uma ambulância militar. Seja lá qual for o vírus que Eden tem, eles não vão deixá-lo esconder de você. Eles vão levá-lo. Temos de esconder vocês deles. Ela me observa por um instante, depois concorda com a cabeça e me leva à cama de Eden. De perto posso ver os seus olhos escuros, de alguma forma agora tão negros. Não há nenhum reflexo neles. Me dou conta, horrorizado, de que são negros, porque a íris está sangrando. Mamãe e eu cautelosamente o ajudamos a se sentar. Sua pele está ardendo. John suavemente o levanta e o põe nos ombros, sussurrando palavras tranquilas ao fazê-lo. Da garganta de Eden sai um chorinho dolorido. Sua cabeça se pendura frouxamente para um lado e encosta no pescoço de John. Ligue os 2 circuitos, diz ela. As sirenes lá fora começam a tocar. Devem estar a menos de 2 quarteirões. Troco um olhar desesperado com minha mãe. Debaixo da varanda, sussurra ela. Não temos tempo de fugir. Nem John, nem eu a contrariamos. Mamãe aperta minha mão com força e saímos pelos fundos. Paro por um minuto lá fora, verificando a direção e a distância das patrulhas. Elas estão quase chegando. Corro para a varanda e deslizo a tábua para um lado. Mamãe murmura: Eden primeiro. John ajusta Eden em seu ombro, depois se ajoelha e engatinha até o lugar. Em seguida, eu ajudo mamãe. Depois entro precipitadamente atrás deles. Limpo qualquer marca que tenhamos deixado na terra e cuidadosamente coloco a tábua de volta no lugar. Espero que seja o bastante. Nós nos amontoamos no canto mais escuro onde mal conseguimos nos ver. Olho fixamente para os raios de luz que passam pela ventilação. Eles dividem o chão de terra em pedaços, e só consigo distinguir as margaridinhas amassadas. As sirenes da ambulância soam distantes por um momento. Estão fazendo uma volta em algum lugar. Então, de repente, ficam ensurdecedoras. Botas pesadas são ouvidas em seu rastro. Malditos infelizes. Pararam do lado de fora da nossa casa e estão preparados para entrar. Fiquem aqui, murmuro. Torço meu cabelo em cima da cabeça e depois meto de volta o boné. Vou despistar esses caras. Não, diz John. Volte aqui, é muito perigoso. Sacudo a cabeça e digo: é muito mais perigoso para vocês se eu ficarem. Confiem em mim. Olho rapidamente para minha mãe, que está se esforçando o máximo para controlar o medo, enquanto conta a história ao Eden. Eu me lembro de como ela parecia sempre calma quando eu era pequeno. Sua voz suave e sorriso gentil. Faço um sinal com a cabeça para John e digo: volto rapidinho. Lá em cima, ouço alguém bater na porta e uma voz a gritar: patrulha contra a praga, abram a porta. Corro até a tábua solta, cuidadosamente ponho-a de alguns centímetros, depois me esgueiro e saio. Recolho cautelosamente a tábua no lugar, recomponho. A cerca da nossa casa me impede de ser visto. Mas, através das fendas, posso ver os soldados esperando o lado de fora da porta. Preciso agir rapidamente. Eles não devem estar esperando alguém revidar agora, especialmente alguém que não possam ver. Vou depressa e em silêncio para os fundos da casa. Consigo me apoiar firmemente no tijolo solto e me arremesso para fora. Agarro a beira do telhado, depois giro o corpo e subo nele. Os soldados não conseguem me ver aqui, por causa da nossa larga chaminé e das sombras lançadas pelos edifícios mais altos ao nosso redor. Tenho uma boa visão deles. Na verdade, a visão me faz parar. Há alguma coisa errada. Temos pelo menos uma pequena possibilidade contra uma dessas patrulhas. Mas não há mais do que uma dúzia de soldados à frente da nossa casa. Conto pelo menos 20, talvez mais, todos de máscaras brancas presas firmemente à sua boca. Alguns têm rostos... Alguns têm
No rosto, máscaras completas contra gases. 2 jipes militares estão estacionados perto da ambulância. Em frente de um deles, um oficial de alta patente está esperando, com um uniforme ornado, com franjas vermelhas e um cap de comandante. Ao seu lado está um rapaz de cabelo preto vestindo um uniforme de branco, de capitão. E à frente dele, imóvel e sem proteção, está a menina. Franzo o rosto confuso. Eles devem ter prendido ela. E agora estão a usando para falar alguma coisa. Isso quer dizer que devem ter apanhado o teste também. Procuro na multidão, mas não a vejo. Viro-me de novo para a menina. Ela está calma e imperturbável, mesmo com o mar de soldados que a cercam. Ela aperta sua máscara ao redor da boca. E então, numa fração de segundos, percebo por que a menina tinha me parecido tão familiar. Seus olhos, aqueles olhos escuros com tons dourados. O jovem capitão chamado Metias, o soldado de quem escapei na noite em que invadi o Hospital Central de Los Angeles. Ele tinha os olhos exatamente como os dela. Metias deve ser parente dela. Como ele, ela também trabalha para os militares. Não posso acreditar na minha burrice. Eu devia ter percebido isso antes. Rapidamente, examino o rosto dos outros soldados, perguntando-me se o próprio Metias também está presente, mas vejo apenas a menina. Eles a mandaram para me achar. E agora, por causa da minha idiotice, eles me rastrearam. Ela me rastreou diretamente para minha família. Talvez tenha até matado o Tess. Fecho os olhos. Eu havia confiado nessa menina. Até a beijei. E até mesmo passei a gostar dela. Esse pensamento me deixa louco de raiva. Um barulho alto repentino me vem da nossa casa. Ouço gritos e berros. Os soldados os encontraram. Eles quebraram as tábuas do chão e arrastam-os para fora. Desça para lá. Você está escondido. Não. Desça já para lá. Por que você está escondido nesse telhado? Ajude sua família. Mas isso não serviria para revelar. Isso só serviria para revelar nossa relação. E o destino deles está definido. Meu braço e pernas ficam paralisados. Então 2 soldados com máscaras de gás surgem por trás da casa, arrastando minha mãe. Bem de perto deles, há soldados contendo fortemente John, que grita para eles que deixem sua mãe em paz. 2 médicos saem por último. Eles prendem Eda em uma maca que estão empurrando até a ambulância. Preciso fazer alguma coisa. Do meu bolso tiro 3 balas de prata que Tess me deu. As 3 balas obtidas na invasão do hospital. Ponho uma delas no meu estilingue improvisado. A lembrança de quando eu tinha 7 anos e arremessei a bola de neve em chamas na sede da polícia me vem à cabeça. Aponto o estilingue para um dos soldados que seguram John. Puxo o máximo que posso e atiro. Ele raspa o pescoço dele com tanta força que vejo o sangue sair, provocado pelo impacto. O soldado cai e agarra freneticamente a máscara. No mesmo instante, outros soldados apontam armas para o telhado. Eu estou agachado, imóvel atrás da chaminé. A menina dá um passo à frente e diz: "Dei!" Sua voz ressoa na rua. Devo estar delirando, porque creio ter percebido solidariedade na sua voz. Eu sei que você está aqui, e eu sei também o porquê. Ela aponta para John e para minha mãe. Eden já desapareceu dentro da ambulância. Agora minha mãe sabe que sou um criminoso, que ela vê em todos os alertas nos telões, mas não digo nada. Ponho mais uma bala no estilingue e aponto para a menina. Você quer sua família a salvo? Eu compreendo isso, continua ela. Eu também queria que minha família estivesse a salvo. Eu recuo o meu braço. A voz da menina fica mais suplicante e até urgente. Estou dando a você uma oportunidade de salvar sua família. Entregue-se, por favor. Ninguém vai se machucar. Um dos soldados perto dela levanta a arma. Por instinto, giro o estilingue para ele e o disparo. A bala o atinge bem no joelho e ele faz com que ele caia de frente. Os soldados disparam uma saraivada de balas contra mim. Eu me escondo atrás da chaminé. Fagulhas voam por todas as partes. Cerro os dentes e fecho os olhos. Não posso fazer nada nesse instante. Estou impotente. Quando o tiroteio para, olho para baixo e vejo a menina ainda lá. Sua comandante cruza os braços e a menina não se move. Então vejo a comandante dar um passo à frente. Quando a menina começa a protestar, ela empurra para o lado. Você não pode ficar aí para sempre, grita a comandante para mim. Sua voz é muito mais fria do que a da menina. Eu sei que você não vai deixar sua família morrer. Ponho a última bala no estilingue e miro diretamente na comandante. Ela sacode a cabeça quando não digo nada. Tudo bem, Paris, diz ela à menina. Tentamos sua tática, agora vamos ver a minha. Ela se vira para o capitão, de cabeça preta, faz o sinal com a cabeça e diz: Acabe com ela.
Não tenho tempo de impedir o que vem em seguida. O capitão levanta a arma, aponta para minha mãe e atira na sua cabeça. June. A mulher em que Thomas atira ainda nem caiu no chão quando vejo o garoto se lançar do telhado. Fico paralisada. Está tudo errado. Não era para ninguém se machucar. A comandante Jamelson me informou que não pretendia matar ninguém da casa. Nós devíamos levar os moradores ao Batalha Hall para serem presos e interrogados. Meus olhos se fixam rapidamente em Thomas e me pergunto se ele sente o mesmo horror que eu, mas ele permanece impassível, com uma arma ainda na mão. Segura esse garoto, grita Jamelson. O menino cai em frente a um soldado e derruba-o no chão, com uma nuvem de sujeira. Vamos levá-lo vivo. O menino que agora sei ser Day emite um grito agudo e ataca o soldado mais próximo quando eles o cercam. De alguma forma ele consegue agarrar a arma do militar, mas logo outro soldado atira de suas mãos. A comandante Jamelson olha para mim e tira a pistola do cinto. Comandante, não faça isso. Grito de súbito, mas a mulher me ignora. As imagens de Metias me passam pela cabeça. Não vou esperar para que ele mate meus soldados, retruca ela, e depois mira na perna esquerda de Day e dispara. Eu estremeço. A bala erra o alvo. Eu tinha mirado a rótula, mas atinge a carne mais próxima, externa da sua coxa. Day grita de agonia, depois cai no meio de um círculo de soldados. Seu boné cai na cabeça. Seu cabelo louro se espalha. Um soldado o chuta com força o bastante para deixá-lo fora de ação. Depois os soldados o algemam, vendaram e amordaçam ele, e o arrastam até um dos jipes à espera. Demora um minuto para me concentrar minha atenção em outro prisioneiro que tiramos da casa. Um rapaz que deve ser o irmão ou primo de Day. Ele grita algo ininteligível. Os soldados o empurram para dentro do segundo jipe. Thomas me dá um olhar de aprovação, mas a comandante Jamelson apenas franze a testa para mim e diz: Entendo por que Drake te chamou de encrenqueira. Isso aqui não é uma faculdade. Não se questiona minhas ações. Parte de mim quer pedir desculpa, mas estou impressionada demais com o que aconteceu, com muita raiva, ansiosa ou aliviada. E o nosso plano, comandante? Com o devido respeito, nós discutimos a morte de civis. E o nosso comandante? De novo, errei. E o nosso plano, comandante? Com o devido respeito, não devíamos discutir a morte de civis. A comandante Jamelson ri ironicamente e diz: Ai, pares, passamos a noite inteira aqui. Se negociássemos, viu como foi tudo mais rápido? E muito mais persuasivo para o nosso alvo? Ela desvia o olhar. Não importa, está na hora de você entrar no jipe e voltarmos para o quartel-general. Ela faz um movimento rápido com a mão e Thomas grita uma ordem. Os outros soldados se apressam para compor sua formação. Ela sobe no jipe. Thomas se aproxima e me cumprimenta com um cap, dizendo: Parabéns, June. Ele sorri. Você realmente conseguiu. Espetacular sua maneira de agir. Você viu a expressão do rosto de Day? Você acabou de matar uma pessoa. Não consigo olhar para Thomas. Não consigo perguntar como ele suporta cumprir ordens tão passivamente. Meu olhar se dirige para trás, para onde está o corpo da mulher na calçada. Médicos já cercaram os 3 soldados feridos. Sei que eles serão colocados cuidadosamente na ambulância e levados de volta ao quartel-general. Mas o cadáver da mulher já é sozinho, abandonado. Algumas cabeças nos espreitam nas outras casas da rua. Algumas delas veem o corpo e rapidamente dão as costas, enquanto outras olham timidamente para Thomas e para mim. Uma pequena parte de mim quer sorrir à visão da senhora imóvel. Quer sentir alegria por causa da morte do meu irmão que está sendo vingada. Faço uma pausa, mas eu não sinto nada. Minhas mãos se abrem e fecham com força. A poça de sangue debaixo da mulher está começando a me deixar nauseada. Eu fico me dizendo: lembre-se que Day matou Metias. Day matou Metias. As palavras ressoam ocas e incertas na minha cabeça. Pois é, digo a Thomas. Minha voz soa como a de uma estranha. Acho que conseguimos mesmo.